Bom dia, hoje é 24 de novembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas ouvintes e queridos ouvintes que estão profundamente interessados aí no mundo de negócios e de economia. Se você chegou até este podcast ou se você por aqui permanece, rimou, é porque você está a fim de aprender um pouquinho mais sobre este interessantíssimo mundo que também às vezes tem uma toadinha de fofoca. Hoje temos bastante coisa aí para discutir, a começar por duas grandes trocas de CEOs em empresas brasileiras. A primeira, o Bradesco, e a segunda, ela que causou bastante em São Paulo nas últimas semanas, a Enel. Falando em CEOs, também vamos abordar por aqui o pronunciamento do CEO da T4F, a empresa responsável por organizar os shows da Taylor Swift, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em São Paulo. Pela primeira vez desde a morte da fã Ana Clara Benevides durante o show da Taylor Swift no Rio de Janeiro, e também depois dos desmaios que aconteceram por conta da onda de calor que atingiu a cidade no último final de semana, o executivo veio a público em um vídeo nas redes sociais. E, por fim, para engatilhar aí o seu espírito consumista, a gente vai falar sobre a Black Friday, porque caso você esteja morando embaixo de uma pedra ou sem um calendário, você pode não saber que hoje é a Black Friday no Brasil. E, segundo o Google, nós brasileiros estamos fazendo mais pesquisas antes de comprar produtos. Será que você se encaixa nessa categoria ou você é um grande impulsivo, tal qual a apresentadora deste podcast? Se você quer ficar por dentro de todas essas notícias aí do mundo empresarial, político, econômico do Brasil e do mundo, não se esqueça de se inscrever aqui neste maravilhoso podcast e também de seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Estamos bombando em todas elas. Só procurar a gente, que a gente tá lá. Vamos às notícias. O Bradesco, segundo o maior banco privado do varejo brasileiro, será comandado pelo executivo Marcelo Noronha, de 58 anos, indicado pelo Conselho de Administração para substituir Otávio de Lazari Júnior, que deixa a função de CEO após 5 anos. A informação foi comunicada ao mercado em fato relevante na manhã desta quinta-feira. Caso você não saiba o que é um fato relevante, é um documento que as empresas são obrigadas a enviar à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão que regula o mercado de capitais brasileiros. Eles precisam enviar estes documentos para que os acionistas que têm ações compradas, por exemplo, nessas empresas, não sejam pegos aí de surpresa por notícias que possam sair nas redes de notícias antes das comunicações oficiais. O que não foi o caso da nossa próxima notícia, que a gente já vai falar sobre isso agora, da Enel, porque saiu na imprensa antes de sair na CVM. Isso sempre é uma grande alegria para quem trabalha com notícias de mercado financeiro. Continuando a falar sobre o Bradesco, no entanto, para você poder falar no seu almoço de família, tal qual um intelectual de negócios, em comunicado, a instituição financeira informou que Lazari recebeu a designação para ocupar uma das cadeiras do Conselho de Administração do banco. A mudança de propósito, a mudança tem o propósito, segundo Luiz Carlos Trabuco Cap, que é o presidente do Conselho, de iniciar um ciclo de projetos e objetivos estratégicos robustos para os próximos anos. Lazari Júnior assumiu o cargo em fevereiro de 2018, no lugar de Trabuco, que, por sua vez, estava no cargo desde 2009. Fun fact, agora sim para você compartilhar por aí, Marcelo Noronha é o 6º CEO nos 80 anos do Bradesco. Vejam só. E agora, mudando aí para a nossa Enel Brasil, empresa italiana que, na verdade, Enel Brasil é subsidiária da empresa italiana que atua como a principal distribuidora de energia em São Paulo e também atua no Ceará e no Rio de Janeiro, a Enel Brasil decidiu trocar o CEO após virar alvo de críticas à atuação da companhia no temporal que atingiu São Paulo no início deste mês, deixando diversos bairros sem luz por dias e o meu apartamento piscando de vez em quando. Nicola Cotugno será substituído por Antônio Scala, confirmou por meio da assessoria de imprensa a empresa que opera a distribuição de eletricidade em 3 estados brasileiros. Controlada pela Enel Américas e, em última instância, pela multinacional italiana Enel, a operação brasileira tem a qualidade dos seus serviços questionada nos últimos anos nos estados em que opera, com reclamações de consumidores e autoridades.
No Ceará, até uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, foi criada na Assembleia Legislativa para investigar a atuação da companhia. Nesta quarta-feira, a Enel informou em comunicado que estava suspendendo temporariamente a operação de venda da sua distribuidora no Ceará após ter anunciado a intenção de se desfazer do ativo no final de 2022. O CEO da Time for Fun, Serafim Abreu, falou pela primeira vez nesta quinta-feira sobre as polêmicas envolvendo os shows da Taylor Swift no Rio de Janeiro. O pronunciamento acontece 6 dias após a morte da fã da cantora, que morreu durante a primeira apresentação na capital carioca. Inclusive, uma correção, a Ana Clara era de Mato Grosso do Sul. No primeiro episódio em que eu comentei isso, na segunda-feira, eu falei que ela era de Mato Grosso e alguns ouvintes me corrigiram, ela era de Mato Grosso do Sul. No vídeo do Serafim Abreu, publicado nas redes sociais da empresa, que é responsável pela turnê da artista norte-americana no Brasil, o empresário fala em, abre aspas, fatalidade e calor extremo, fecha aspas. Abre aspas novamente para ele. Decidi gravar este vídeo para falar diretamente com os nossos consumidores, parceiros, fãs e público em geral sobre os acontecimentos da turnê de Taylor Swift no Rio de Janeiro. Nós sabemos a enorme responsabilidade que temos a organizar um evento deste porte, por isso não economizamos esforços e recursos para seguir sempre as melhores práticas mundiais do setor para garantir conforto e segurança para todos, fecha aspas. Em seguida, Abreu citou as condições climáticas adversas enfrentadas durante o último final de semana no Rio de Janeiro. O CEO acrescentou ainda que o ocorrido levou a empresa a incorporar novas práticas para eventos em dias de calor extremo, implementadas imediatamente nos shows subsequentes. Ele afirmou que, com as mudanças climáticas, esses episódios serão cada vez mais frequentes e ressaltou a necessidade de repensar a atuação de todo o setor diante dessa nova realidade. O pronunciamento acontece um dia após a Polícia Civil do Rio de Janeiro abrir inquérito para investigar a produtora após os acontecimentos do show. E também após a família da Ana Clara confirmar que precisou recorrer a uma vaquinha feita pelos fãs para arcar com os custos do traslado do corpo da filha de volta para o Mato Grosso do Sul e também com o enterro. Segundo um comunicado emitido pela família, a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Time for Fun não os auxiliaram em momento algum. E também a prima da Ana Clara, Gabriela Benevides, negou no início dessa semana a informação veiculada em alguns veículos internacionais de que a Taylor Swift teria entrado em contato com a família. Até então, a cantora fez uma menção a essa morte em um post publicado no seu Instagram logo após o concerto, em que ela não menciona o nome da Ana Clara Benevides, ela menciona a morte de uma fã que teria acontecido antes do início do concerto. E vamos finalizar aqui o nosso podcast com uma notícia para você que está na sexta-feira, uma notícia sobre a sexta-feira, no caso sobre a Black Friday, que é hoje, nesta sexta-feira. Cerca de uma década, o varejo brasileiro passou a importar dos Estados Unidos a iniciativa da Black Friday, a data tradicional do comércio americano, na sexta-feira após o Dia de Ação de Graças, que acontece todo mês de novembro. Nos últimos anos, a temporada de descontos foi marcada por uma disposição volátil do consumidor em adquirir bens duráveis, a depender do momento da economia. Big Techs, como o Google, aproveitam a correria de consumidores às lojas e aos marketplaces para aprofundar o seu conhecimento sobre as mudanças comportamentais das semanas anteriores à Black Friday até a chamada Cyber Monday, a primeira segunda-feira de descontos após a data em si. Em entrevista à Bloomberg Linha, em setembro, Gleide Salvanha, diretora de negócios para o varejo do Google Brasil, contou sobre as descobertas mais recentes dos hábitos dos brasileiros nesse período. A executiva apontou o que classificou como maior consciência do consumidor sobre as ferramentas de busca para encontrar as melhores ofertas e sobre a importância da fidelização das marcas na hora de encher o carrinho virtual, que está mais diversificado com interesse por produtos e categorias que vão além dos tradicionais celulares e eletrodomésticos. Segundo ela, o consumidor ficou mais crítico, aprendeu muito nestes 13 anos de Black Friday. Você que já foi aí potencialmente enganado, você aprendeu alguma coisa nesses últimos 13 anos de Black Friday? Segundo as pesquisas do Google, os brasileiros pesquisam mais antes de comprar. Isso é reflexo, diz a Salvanha, de um consumidor mais maduro, mais letrado. Ele sabe o que quer e sabe que pesquisando mais vai encontrar descontos maiores. Dados internos do Google mostram que as buscas pela palavra Black Friday, pelas palavras Black Friday, no Brasil, em 7 dias até segunda-feira, dia 20, estão 60% maiores em relação ao mesmo período do ano passado.
Mas isso, dentro do novo comportamento, não necessariamente deve ser interpretado ou se vai se traduzir em mais consumo de fato. Os itens de maior interesse, veja aí se você está gabaritando os itens de maior interesse dos brasileiros, segundo o levantamento dos cliques em produtos no Google Shopping, são celulares, que ocupam 6 dos 10 termos de maior crescimento da plataforma. O iPhone 13 foi o produto que gerou mais cliques no Google Shopping em 24 horas, seguido pelo console PlayStation. Segundo o Google, as buscas por itens relacionados à onda de calor nos estados do centro-sul do país também estão em alta. Ar-condicionado foi eleito o terceiro item mais clicado na plataforma, enquanto ventilador e ar-condicionado portátil também estão sendo bastante procurados pelos brasileiros. Acabou o podcast. Você que escutou até aqui, meus parabéns, vai sextar, chegou o seu dia. Eu sei que tem muitos Swifties que acompanham aqui o nosso querido programa. E se você vai nos shows aqui em São Paulo, que começam nesta sexta-feira, vão sexta, sábado e domingo, hidrate-se. Se cuide por conta das chuvas que estão previstas para estes dias. Leve capa de chuva, fique de olho na previsão do tempo, não se arrisque, coma refeições completas. Tudo isso são dicas que os especialistas têm dado para vocês aguentarem, para nós aguentarmos as horas de fila. Caso você seja aí o tipo de fã que gosta de ficar muitas horas nas filas. A Aline disse, em resposta à notícia que lemos ontem sobre as motivações das pessoas para trabalharem, segundo uma pesquisa que comentamos ontem, é o desafio. E a Aline diz que, na verdade, a motivação dela é não ver o nome dela no Serasa. Que vai de encontro com a motivação do IRA, que diz que a motivação do brasileiro, na verdade, se chama boleto e fatura do cartão de crédito. Essa pesquisa não foi feita no Brasil. Vou ser obrigada a concordar com o IRA. O Guilherme diz que sempre fica curioso se são as mesmas pessoas que falam com a Bloomberg Linha em anonimato. Poderia começar a chamar pessoa A, pessoa B, para fazermos um ranking de quem passa mais informações. Na verdade, é assim que funciona o jornalismo, Guilherme. A gente tem uma tabela na redação em que, assim, a fonte que mais passa informação é... Mentira, não é assim que funciona. Não na nossa redação, não sei se em outras funciona assim. Confesso que esse mundo de fontes, ele é intrigante, hein? Ele é intrigante, mas eu garanto pra vocês que sempre são fontes realmente que têm conhecimento do assunto, senão a gente nem perderia o nosso tempo, né? Pessoas gabaritadas no assunto. E essa fui eu defendendo o jornalismo. Chega, tô chata hoje. Um grande abraço pra vocês, bom final de semana, até segunda-feira.